Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começando aqui mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Esse é o episódio 11. Meu amigo, passamos dos 10 episódios, estamos bem demais. 11. Sobrevivendo. 11. Meu céu. 11. O episódio 11, e hoje com essas autarquias aqui, com esses meus... Só potência, Só meu amigo. potência, meu amigo, hoje tá pesado. E se demorar pra carregar aí, não é a sua internet que está ruim, é porque o peso que está aqui tá grande. Ou é, né? Caraca, eu pensei no negócio aqui, meu não. irmão. Deixa pra lá. Deixa quieto. Bem, mas hoje, né, daqui a pouco a gente introduz o tema, mas hoje vai ser muito legal a nossa conversa aqui, com certeza vai ter muito pano pra manga, como dizem, né? Com certeza. Vai dar pra conversar legal aqui. E, pra quem não me conhece, pra você que caiu aqui de paraquedas nesse podcast, nós fazemos esse podcast aqui desde o início do ano. Meu nome é Wilson Moura. Pela graça de Deus, participo aqui com esses nobres rapazes e mais o Rodrigo Fera, que hoje está folgando, né? Ferinha tá folgando hoje. Caraca. E estamos aqui sempre discutindo um pouco da palavra, sempre compartilhando a palavra de Deus. E se você caiu aqui, é um prazer enorme ter você. E peço que, por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se inscreva que você não vai se arrepender, viu? Você vai ser muito abençoado por Deus e também vai abençoar a gente, vai fazer com que esse trabalho alcance mais pessoas. Amém. Já me apresentei e vou passar aqui para os meus queridos colegas. Primeiro aqui esse rapaz Perdoe, barbado. perdoe o meu visual aí, eu tô parecendo um bicho. Passeando, né? O cabelo tá passeando. grande, daqui dá pra ver, porque tem um tufo de cabelo bem aqui na minha cabeça, assim, dá pra ver daqui. Mas é isso, me chamo Gabriel, parte aqui do podcast. Tá um tufo bem aqui, ó, gigantesco. Parecendo um Playmobil. É porque eu tomei muito banho de açude e a água era salobra, pô. Aí ficou duro o cabelo. Tá Quando eu parecendo lavei, um Playmobil. quando eu lavei o cabelo, aí ele ficou meio espetado, sabe? Aí eu não quero nem saber que eu não ligo mesmo. Parecendo um capacete assim também. Então, Quando ele fica Não, grande, fica Playmobil, parecendo porque os um bonecos- capacetezinho, um Playmobil, cabelozinho de Lego. Playmobil. Fica parecido. Caraca. Fica parecido mesmo. Mas é isso, me chamo Gabriel e faço parte dessa galera aqui, né? A gente gosta de fomentar algumas discussões aí e esperamos que seja abençoador, né? Hoje o episódio é bem interessante, é um episódio aí um tanto quanto polêmico, envolve inclusive um dom, né? Verdade. Ou não, na verdade envolve mais de um dom. Ou não seja um dom. Polêmico. Vamos dar segmento, Vamos dar segmento. Já adianto que minha opinião é essa. Vai lá, meu nobre amigo Jeff. Meu nome é Jefferson, como acho que algumas pessoas já conhecem e quem passar a me conhecer hoje, né? Ele tem uma namorada, viu? Ele faz questão de dizer isso. E está online. Ou viu? seja, Então, não Ela sou está solteiro. no chat. Ela tá no chat. Apareça, meu amor, apareça por aí, tá? Cuidado com o que É, vão dizer. Não, eu não tenho medo das suas Só que conversas você sobre a minha diz, né? pessoa, né? Mas, enfim, estamos aqui para contribuir com um assunto bastante relevante e, quiçá, digamos, na minha pequenamente quase impossível. Apenas pela graça de Deus é que a pessoa pode conseguir ser solteira, né? A misericórdia do Senhor. Amém. Né? Vocês verão algumas falas minhas um pouco fervorosas hoje com meu amigo Matos, né? Que eu acho que eu vou coagular muito com as ideias dele hoje, apesar da gente bater muito de frente. Ela colocou o olhinho aí na live, né? Mas O cara, quando é vocês vão ver. tomado, meu irmão, é outra coisa. Viu? Não, que é isso, rapaz. Entendi não, você... O que eu tenho a ver com seus problemas? É porque eu acho... Não, você não tem a ver com meus problemas. Na verdade, a gente vai bater muita ideia igual, mas... É porque eu acho que você é a vai questão. perceber aí, você vai ver aí. Tá. Os papos aí. Senhor Madison, Tá em qual? tá na sua aqui. Pra galera. Todo mundo já... O pessoal já me apresentou aí, né? Meu nome é Madison. Corta essa parte do vídeo e faz dele, tá ligado? Vou fazer... A imagenzinha, não faz a imagem da capa? Aham. Pronto, aí tu corta essa parte que ele ficou assim, ó, e faz a imagem da capa. Pode ser. Show. Não, já me apresentaram aí, a galera, né? Já falaram aí. Meu nome é Madison e faço parte dessa equipe aí, também da família de Cristo, dessa galera aí também que me muito. E eu os amo por isso. Bem, o nosso tema de hoje
é um tema muito, muito relevante, muito importante. Coincidentemente, como eu estava falando aqui em off há pouco tempo, coincidentemente, é a terceira vez que vamos tocar no assunto sobre relacionamentos. Já fizemos aqui o Jogo Desigual, já fizemos o episódio Que não sobre era, namoro. que assim, o jogo desigual não era nem pra ser sobre relacionamento em si, né? Uhum. Mas acabou que Jefferson puxou pra essa área. Principalmente. Falamos sobre o Dia dos Namorados e hoje vamos introduzir esse tema. E como eu nem tinha prestado atenção, como a gente falou também aqui em off, Sim. o Jefferson coincidentemente estava nos três. Nos três. Como ele Por que coincidentemente será? dará aquela aula da EBD, né? Tudo uma coincidência. Tudo uma coincidência Aquela providenciada, aula. né? É Providenciada. isso aí. Mas deixemos esses detalhes para depois. Vamos para Mas pronto. Mas o episódio de hoje, é o nosso episódio 11, como eu falei no início, vai ser solteiro, porém feliz. É possível ser solteiro? Isso, solteiro, viver de maneira... ser solteiro e ser feliz. Isso é algo que nós vamos discutir hoje. E assim, grande parte do nosso episódio vai ser baseado em 1 Coríntios 7. Que também, a gente já tem citado bastante 1 Coríntios, Tô né? até sem Bíblia, boy, que triste. Ô, rapaz. Mas tá bom, vai assim mesmo. Mas a gente vai desenrolando aqui. Vai dar certo. E vai ser 1 Coríntios 7, basicamente. Não só isso, mas vai ter bastante coisa lá. Legal, legal. E eu já lanço logo a primeira aqui. Vou jogar na mesa aí. E aí, quem quiser começar, comece a respondendo. O primeiro questionamento que eu faço é: o que é isso? Tem muito não, mas assim, recentemente eu tenho ouvido algumas vezes falar sobre essa solteirice cristã. Como é que é isso? O que é isso? Como é isso? Quem sabe me explicar o que é essa solteirice cristã? Eu penso que não tem uma definição, né? A Bíblia não vai dar definições, isso aí são questões que a gente coloca, né? Mas, a gente parando para pensar um pouquinho, a minha breve visão é quando você se dedica inteiramente à vontade de Deus, aos seus propósitos, Então aquilo é que... utopia. Que é meu isso, Deus do céu, rapaz? começou. Deixa o rapaz Não, terminar, assim. Deixa o cara terminar, Não, pô. a utopia já não parte da minha área, né? Já não posso discutir sobre isso. Mas eu entendo que é quando você se dedica à vontade de Deus. Quando você se entrega de fato à Não, porque você vontade de falou Deus. que a pessoa se dedica integralmente 100%. Ué, Abre Mas- mão, mas isso é o pro- voluntariamente mas... abre mão de um relacionamento e quer viver a solteirice para que com isso ele tenha exclusividade para o serviço de Deus. Não estou dizendo que ele está abrindo mão de um Isso aí relacionamento. Eu ninguém- estou dizendo que a solteirice cristã seria uma forma de você se dedicar plenamente a Deus, né? Sim. E isso não significa dizer Isso que aí você não das tem uma 7 vontade. bilhões de pessoas no mundo, nenhuma faz. Mas eu acredito que é mais ou menos esse caminho. E eu vou citar Paulo, né? Paulo diz lá em Coríntios que o homem, quando casa, ele vive para agradar a esposa, mas o solteiro, ele cuida de agradar ao Senhor. Então, o propósito justamente seria de agradar a Deus, de viver o propósito, né? Realizar a vontade de Deus naquilo que apraz, enfim. Né? E aí vai ter várias e diversas nuances, que aí ao longo do episódio a gente vai discutindo aqui, que eu acho que vai ser muito nessas vias. Mas eu entendo que viver a solteirice cristã é justamente nesse ponto. Viver a vontade de Deus, fazer por onde agradá-lo. Né? A Bíblia cita alguns jovens que eu vejo como exemplo, né? Mas é nesse caminho. Nesse caminho. Eu quero ouvir a opinião de Matson agora. Eu estou louco para ouvir também. Sim, Matos, diga aí. Solteirice cristã, eu penso que é você entender que, querendo ou não, feliz ou infelizmente, isso vai acontecer. E você, aí eu aproveito o que a Jefferson falou, que sendo assim, já que este foi o fardo que você teve que carregar, use isso para trabalhar para o Evangelho. Mas, como... Não, a gente vai falar mais sobre Tá. ser um dom ou não. Tá certo. Ser um dom, Vai né? entrar na Eu- trilha é, já, pô. E você, Gabriel? Rapaz, eu vejo que a palavra, ela como um manual, né, que deve ser, ela nos entrega uma variedade muito grande de estilos de vida.
Uhum. E aí, de acordo com as habilidades que Deus lhe dá, de acordo com os dons que você recebe, Deus ele proporciona um estilo de vida para você, né? Sim. E existem determinados caminhos, né, que nós vamos traçando por conta própria, vamos colocar dessa forma. Mas, por exemplo, se você tem uma predisposição à liderança, você naturalmente vive para fazer aquilo. Independente de você estar da igreja ou não, no trabalho, em casa, é uma coisa que se manifesta de forma natural em você e isso acaba se tornando um estilo de vida. Da mesma forma, essa questão no meu ponto de vista, né, essa questão da solteirice. Rapaz, hoje, até eu coloquei lá no grupo da gente, aqui no grupo podcast, coloquei hoje lá uma mensagem do pastor Iago, né? Iago Martins, daquela série de mensagens lá, Fogo no Parquinho. Fogo no Parquinho. Eu não tinha assistido ainda essa mensagem. Teve uma das mensagens lá que foi sobre solteiro, solteirice. Eu já estava estudando, fazendo outras coisas, e eu assisti a mensagem todinha. Rapaz, muito interessante. Eu gostei muito. Assim, me ajudou assim, me dar um norte desse tema, né? Algumas coisas assim, mas me deu um norte bem legal. E ele trouxe algumas informações que eu acho que é até legal de compartilhar. Quem quiser assistir, né? Quem estiver no YouTube, quiser assistir, procure lá. E você vai achar essa série muito legal. Mas ele falou uma coisa que eu nunca tinha tentado. Sabe aquele negócio que vocês sabem, mas quando alguém faz ali A conexão, né? a conexão, você esclarece. Haviam alguns grupos. Quando você vê lá, você quase não vai ver solteiro na Bíblia. E principalmente solteiro como nós hoje, né? Sim. Por quê? Porque na cultura judaica se casavam muito cedo. As meninas casavam com 12, 13 anos, menos de 15 anos. E os rapazes geralmente eram ali em torno de 15, 16, no máximo 17 anos. Então, ou seja, não tinha, você não ia ver uma pessoa com 20 e poucos anos solteiro. Inclusive, ele cita lá na pregação, e lá no Talmud, né, o Matos gosta muito dessa parte dos judeus lá, no Talmud, principalmente mais antigo, um rapaz chegar a 20 anos solteiro, ele estava em pecado. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Era Talmud, que era a tradição dos judeus lá. Para ver como era assim, o casamento era algo cedo mesmo. Então você não vai ver lá, quando você vê solteiro lá, vai ser essas crianças, vamos dizer assim, adolescente, criança, no início da adolescência ali. Eram as viúvas, que você citou aqui. As viúvas também eram consideradas solteiros. Eram os eunucos, que aí o eunuco tinha duas classes de eunucos, né? O eunuco, aquele que nascia com uma deformidade, com uma deficiência, Exato. algo de nascença com órgão genital atrofiado, algum tipo algo assim, ou o eunuco que era feito em virtude de guerra, né? Aquela pessoa que sofria violência por causa de guerra. Então, havia esses Não solteiros. só guerra, mas não. por ele estar no harém Deixa eu botar no geral. do rei, por exemplo. Não, então, mas fala assim, eu falo dentro do povo judeu, em condições normais. Sim. Em condições normais. Ainda vamos chegar lá. Em condições normais, o eunuco era aquele que na guerra, porque às vezes na guerra se fazia essa mutilação, né? Até como uma forma de humilhação para o outro, né? Ou furar o olho, ou cortar principalmente do homem, né? Cortar o órgão genital e tal. Então, basicamente, se você via na Bíblia solteira, eram esses grupos. Ou então leproso também, que a pessoa que tinha lepra não casava, ela ficava afastada do povo, morava num lugar separado. Então, geralmente, Marginal. o leproso, por motivo de doença, ele não casava também. Então, Bichinho. basicamente, eram esses grupos quando você vê solteiro na Bíblia. Achei bem interessante essa informação. E aí, quando você vai falar sobre solteirice, acho que basicamente tem 2 textos no Novo Testamento que vão falar sobre isso. Um texto lá que Jesus vai falar, eu até anotei aqui, daqui a pouco a gente lê, e o texto de Paulo, que é o que a gente já passou aqui por cima, lá em 1 Coríntios 7. Então vão ser basicamente esses 2 textos que vão falar sobre solteirice, vamos dizer assim, no Novo Testamento. E aí, eu acho que seria até bom ler. Algum dos meninos aí. Eu não posso, cara. Você não vai poder ler. Mas os meninos, eu anotei aqui para a gente poder ler, até porque para a gente poder ficar com um texto bem visível. Sim. Que a gente não fica tentando lembrar do texto, tentando articular o texto. Mateus 19, do 10 ao 12, e 1 Coríntios 7, eu acho que NVT. eu tô na NVT também aqui. Tá Os bom. discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Na minha cabeça, só 0,01%. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por alguns, e outros,
e outros por outros, e alguns assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Peraí, você botou um texto aí que não tá. Não, é porque ele se enrolou na leitura. Ah. É porque tá assim, só aqueles. Ele disse assim: alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Jesus fala, realmente não é algo simples, não é algo fácil, não é algo comum. Complicado. Só que assim, aí eu tenho que discordar de Matos. Jesus disse que acontece, não acontece. É raro, como disse Jefferson, 0,001%, mas acontece. Então, se Jesus falou, então é algo que acontece. Sim. Mas é algo realmente, por isso que a gente tem Para todas as eras. todas as eras. Jesus não falou que isso aqui era só para a época dele, Jesus não falou que isso aqui era algo temporário. Ele falou que existe. Então, se Jesus Existe o que é possível? é possível e existe. São coisas diferentes. Não. É possível e existe, Matos. Aqui Jesus não falou assim que é alguma coisa bem subjetiva, não. Aqui você vai ter que discordar de Jesus. Aí, Não, eu discordo de você. não. Discordo do que está escrito Não. na palavra. Ah, é entendimento. Não é entendimento. O Entendimento. texto aqui é... Eu entendo que ele disse que é possível. Mas que existe. Como assim, Matos? Alguns se fizeram, ele diz aqui, alguns se fazem eunucos por causa do rei dos céus. Tá bem claro aqui. Para mim, isso aqui não tem... É possível, talvez aconteça. Não, tá bem claro. Isso aqui... Rapaz, Vamos levantar a discussão já nesse ponto aqui. eu vejo da seguinte forma. Tudo aquilo que... Porque assim, essa questão de ser possível ou de realmente acontecer, né, a parte da probabilidade, eu vejo da seguinte forma. Se é considerada essa alternativa, essa opção, é porque há quem faça. Então, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar um exemplo bom aqui. É possível ver a face de Deus, sim? Aqui na Terra, não. Não. Mas Ninguém viu, é né? possível Também na palavra ninguém que Deus se mostre para você face a face? Em toda a sua plenitude. Possível mas ele não Já disse que faria. aconteceu? Não. Não, mas, Então- mas aí eu acho que o texto, essa sua comparação, ela é meio forçada. Não, é uma comparação, bem é uma forçada, comparação muito forçada. É. É uma comparação muito forçada. Porque você está falando alguma coisa que a Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus. Então vamos lá. Andar sobre as águas. Curar um enfermo. São coisas completamente possíveis que estão escritas na palavra, assim como essa situação aí. E Mas que é acontece. muito raro da gente ver. Acontece? acontece. Acontece. Porque se está escrito é porque em algum momento Andar aconteceu. sobre as águas e só aquela lagartixa que sai correndo aí. Ah, meu Deus. Então. É possível? mas Acontece. não vamos levantar a discussão. Acho que a discussão válida aqui não é se é possível isso acontecer ou não. Vamos discutir o texto. O que que o texto Porque está dizendo? ele está dizendo que isso é real. Isso pode Exatamente, acontecer. exatamente. Agora, se a gente for, na minha ótica, né? Pronto, Paulo fala uma coisa muito categórica. Ó, se você não consegue se abster da imoralidade sexual, que é um ponto que a gente vai discutir, que se case. Quem, de fato, hoje, né? Somos homens, estamos entre homens, algumas mulheres vão ver isso também. Posso ser que concordem ou não, mas eu acho muito difícil hoje um homem viver sem ter um ato sexual ou realizar algo dessa natureza. É 0,01%. Então, quem é elegível na minha cabeça para casar? Aquele que tem vontade sexual. Na minha cabeça, 0,01% dos homens ou das mulheres não sentem desejo sexual. Isso é muito raro. E aí É eu raro. vejo também... Demais. É uma coisa que é raro, mas existe. Existe, eu exato. Eu acho que o exato. problema que gira em torno disso porque a gente quer aplicar vamos supor assim, a nossa realidade, ou a realidade da maioria a todos. Sim, Isso. claro. A gente quer aplicar a realidade a todos. Aí, tipo assim, a gente quer dizer que não é possível. Uma coisa que é rara não quer dizer que é impossível. Eu vejo assim, eu vejo assim, possível. eu vejo assim, Uhum. é possível, pronto, voltando para essa questão daquilo que eu falei, que eu falei do milagre. Hum. É possível que por meio de mim seja manifestada a cura, É certo? possível. Por causa da obra do Espírito Santo na minha vida, Isso, por causa da fé que eu tenho em Deus, certo? isso, E pela soberania do Senhor. isso, Beleza? O Espírito Santo me capacita para isso. isso. Da mesma forma que o Espírito Santo também conseguiria me capacitar
para isso. E aí, para a questão do celibatário, né? Vamos usar logo a palavra. Certo. E aí o próprio texto fala que alguns se fazem eunucos. Aí, fazendo um paralelo aqui, você pode pegar, por exemplo, a situação de uma pessoa que cometia o pecado da imoralidade sexual, certo? E aí ela tem um encontro com Cristo e é revelado a ela por meio do Espírito Santo que aquilo ali é um problema na vida dela. E ela decide abster-se daquilo, de não praticar mais. É como você largar um vício. O cara fumava e aí quando virou crente parou de fumar. O cara bebia, quando virou crente parou de beber. Entende que era uma prática, assim como qualquer outra, que existem pessoas que escolhem deixar de fazer aquilo justamente porque é alguma coisa que prejudica a sua caminhada ou dificulta a sobrevivência da sua fé. Sim. Entende? Então, talvez essa aí seria uma situação que se encaixa naqueles que se fazem eunucos, de acordo com o texto. Entende? Sim. Pronto. A gente leu um texto. E a gente vai voltar para ele, né? Vai ter que transitar nos dois. Mas vamos para outro texto? Vamos para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios ele começa falando, né? Ele trata sobre vários assuntos desse capítulo 7, né? Ele vai falar ali sobre a relação sexual entre o casal. Vai falar também sobre a questão de divórcio e vai falar depois sobre a questão de viuvez e de solteiro. Então eu separei os textos. A gente não leu o capítulo todo, até porque tem coisas que não cabe aqui na nossa discussão. Eu separei aqui do versículo 7 ao versículo 9 e depois do versículo 25 até o 36. É uma leiturazinha um pouco longa, mas eu acho que ela é bem necessária para a gente compreender, para esclarecer essa temática. Já vai ler de novo? Podemos ler. A Rocha. Do 7. Escute, meu amor. 7, do 7 ao 9. Do 7 ao 9. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Então ele já está falando de dom aqui, né? Concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido. Mas, se o fizer que permaneça solteiro, se reconcilie com ele, e o marido não deve se apartar da esposa. É porque tu falou até o 11. Não, até o 9. Desculpa. Até o 9. Era até o 9. Eu acho o seguinte, já é interessante aqui a gente saber... Existe o dom. Eu acho que é de conhecimento de todos que Paulo ele era solteiro. A gente não sabe se ele nunca casou, se ele era viúvo ou se ele era divorciado. Eu vi um estudo, e aí eu não posso dar certeza aqui, nem muito menos a referência, o que acaba com o meu argumento. Mas eu vi um estudo, eu até já comentei com alguém sobre isso, que dada a posição sociopolítica que Paulo ocupava, era necessário que ele fosse casado para estar naquela posição. Existia todo um como é que eu posso dizer? Todo um dogma, toda uma sequência de atos que deveria acontecer na vida de uma pessoa para que elas pudessem ascender socialmente falando, né, na cultura judaica e politicamente também. Então, de acordo com essa teoria, para que Paulo pudesse ocupar a posição que ocupava, né, antes de se tornar seguidor de Jesus, era necessário que ele estivesse casado, entende? Ou que pelo menos tenha sido casado. Pelo menos tenha sido casado. E aí essa teoria ela vai especular que no momento em que Paulo sai em missão para perseguir os cristãos e tem um encontro com Cristo e tudo mais, blá blá blá, por motivo do seu retorno ou qualquer tipo de comunicação, a sua esposa o abandona por perder as regalias daquela condição sociopolítica em que eles viviam, entende? E aí existe esse apartamento deles dois, né, por vontade da possível esposa. Mas é uma teoria bem interessante aí que cabe um estudo profundo sobre isso. E sempre vai ficar no campo da especulação, né? Porque a Bíblia não fala. Realmente, Paulo só fala que ele estava na condição de solteiro. Ele só fala isso. Você lê todas as cartas paulinas, em nenhum momento ele fala sobre a esposa dele, sobre o que aconteceu. Então vai ficar sempre no campo da especulação. Mas é interessante, realmente, esse que você levantou, dessa questão de provavelmente ele ser divorciado ou abandonado. Ou viúvo. Também já vi essa hipótese, mas também vai ser especulativa, porque
Não dá pra saber. Não dá né? pra saber. Mas realmente que ele deve ter sido casado, isso é quase certeza. É, por essa questão da cultura, né? Exato, pela questão da cultura. Então aqui nesse texto, Paulo ele vai falando, olha, melhor seria que se todos fossem como eu. As viúvas, né, aqueles dois grupos que a gente falou, das viúvas, aquelas que foram casadas e agora estavam solteiras, porque ele não fala viúvos, porque era mais comum a mulher ficar viúva naquela época. Por quê? Porque o homem ia para a guerra era mais comum, a questão de doença, a Ainda qualidade de hoje vida. mas- Até hoje ainda é, né? Naquela época mais ainda. Então era bem comum viúvo, né? E eu acho que até porque homem, a tendência de um homem que foi casado, isso até culturalmente a gente consegue perceber isso aqui na nossa cultura. Naquela época talvez fosse semelhante. Que você consegue ver muitas mulheres que perdem o marido. Pronto, aqui tem um exemplo aqui da mãe de Gabriel, Da minha mãe. que já é viúva há alguns anos, né? Já tem Não sei. 7 não me anos, quase pergunte 8 que eu não anos, sei, né? não. Bem. Tem mais de 7 anos já que sua mãe é viúva. Nessa pegada aí. A mulher consegue ficar viúva e continuar o resto da vida viúva. O homem dificilmente, se se torna viúvo, ele consegue ficar Bicho viúvo ruim, muito viu? tempo. Homem é Ele bicho ruim. não, mas é a questão mais da Então, dependência, uma coisa no texto, né? Ele recomenda, se vocês puderem, fiquem como eu, né? É uma recomendação. E aí, Matos? Você falou tudo, recomendação. Se não é, você... Não é mandamento. não é mandamento. Não é puder, mandamento. Se você... Não, eu puder. sei, é uma recomendação, mas o que você acha dessa recomendação? Seja sincero. Eu faço minhas palavras dele, se você puder. Dificilmente você puder. Não, Mas- eu acho que assim, uma coisa que eu já vou até adiantar, uma coisa que eu acho que vai caminhar aqui da gente, pelo menos assim, é o que eu entendo, que vai ficar claro desses textos, que isso não é mandamento e que para isso acontecer precisa da ajuda de Deus. Com certeza. Não é algo somente assim. Obrigatoriamente. Por isso que eu entendo como um dom, porque tem que ser algo dado por Deus, porque não é só pela Sim. vontade. Só pela vontade, até a gente vai ver na outra parte que a gente vai ler aqui na sequência, lá do 25 em diante, que Paulo, e até nesse texto mesmo Paulo fala, né? Ó, aqui está aqui. Mas se não conseguirem se controlar, deve se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Ou seja, eu não entendo como um dom algo que o cara vai ter dificuldade em suportar. Assim, é por isso que eu entendo como um dom, por exemplo, quem tem o Então, dom. esse seria dom para uns. É dom para alguns. Sim. É para alguns. Assim como a questão de mestre. O dom de mestre, por exemplo. Todos são mestres? Não, todos podem falar alguma coisa, todos podem falar de Jesus, todos podem ensinar a Bíblia num certo grau, mas para ser considerado um mestre, tem que ser um dom dado por Deus. Mudando um pouquinho de assunto, a gente isso entrando só um pouquinho nessa questão aí, até pra gente poder destrinchar mais a questão do tema da gente. Eu vi um Reels, hoje ou foi ontem, coisa assim, não vou lembrar não. Que a pessoa estava dizendo que muitas pessoas hoje em dia estavam confundindo performance com o dom de fato. Verdade. A igreja, por muitas das vezes, rejeitando algumas pessoas por elas não terem a performance, mas a pessoa tem lá o dom, Deus instalou o dom naquela pessoa, mas às vezes o cara tem uma performance muito boa, tem uma oratória muito boa, é muito comunicativo, treinou a vida aquilo durante a sua adolescência e hoje na fase adulta ele executa. Então a gente também tem que pegar essas nuances também, até para a vida de solteiro mesmo. Tem gente que a gente pode chegar assim, pô, o cara vive muito bem solteiro, né? Tem seu emprego, tem sua vida, sei o que tal. Mas a gente lá no profundo e no escondido do cara é algo mais Solidão, né? solidão, é. Verdade. Então, assim, vamos ler a segunda parte do texto e a gente continua nossa discussão. É do 25 ao 36, viu, Jefferson? 25 ao 36. Espera aí que eu 1 sou Coríntios 7. meio cegueta aqui. Peraí, vamos lá. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E a minha intenção é de poupá-los disso. Irmãos, isto eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens.
Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. É isso mesmo, né? Pode continuar. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como deve e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e de como agradar seu marido. Digo para o seu bem, não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Esse é o último, é o 36, correto? Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado. Pronto. O texto é longo, né? Mas Muita coisa. é bem esclarecedor e aqui dá pano para bastante discussão. Mas vamos fazer o seguinte: dentro das nossas perguntas propostas aqui, a gente já vai voltando para esse texto. E é uma pergunta que a gente se faz: por que se manter solteiro? De acordo com o que Jesus falou e de acordo com o que Paulo falou. Por que alguém se manteria solteiro, deveria se manter solteiro, na recomendação deles dois? Matos. Vai, Matos. De acordo com o que Jesus falou, com a recomendação dele, e como a gente leu agora, assim, por que alguém deveria se manter solteiro? Segundo o texto, Segundo o texto. porque, e a gente até já abordou sobre isso, porque a pessoa teria a cabeça e tempo voltada para a obra, né, do Senhor. Sim. E a uma pessoa com relacionamento, desde o namoro ao noivado e casamento, ela teria a cabeça dividida e o tempo dividido também. Porque ela teria que cumprir obrigações que a própria Bíblia fala que o marido cônjuge, e a esposa. que o cônjuge tem que cumprir. É. Então, ele não pode abandonar seu relacionamento por causa da igreja. Nem abandonar a igreja por causa do relacionamento. Ele vai ter que dividir isso aí. Vai estar Então, dividido, né? por isso. Eu penso que tem que ser acho que o indivíduo ele tem que ter muito esse pensamento individual, de saber e compreender quem é ele no reino de Deus, né? Eu estava até refletindo aqui, vocês falando e conversando. Eu acho que muita gente inicia um relacionamento, namoro, parte para o noivado e um casamento, mas infelizmente hoje eles não sabem nem o que é ser solteiro. É uma etapa da vida, são etapas. Não tem como você chegar e, eu vou pular, conheci uma pessoa, hoje vou casar, mas não tem como, não é assim. A gente tem que entender o nosso espaço solteiro, o que hoje eu posso produzir para o reino de Deus e o que eu posso fazer, né? Tem pessoas que eu posso compreender hoje que elas acham que pode ser muito mais fluidas no reino de Deus casados. E que a responsabilidade, exemplo, a Bíblia diz que a gente procura, dentro do relacionamento, agradar o marido, mas o que agrada o marido muitas das vezes é fazer a obra. É o quê? Não, vou voltar aqui o pensamento. Vou rebobinar aqui. A Bíblia não relata, não diz que o casado não cuide em agradar a pessoa, ao outro, ao marido ou à esposa. Se eu gosto, se eu me atraio por fazer obra de Deus, logo aquela pessoa que também está junto comigo gosta e vão seguir esse mesmo fluxo. Então, por muitas das vezes, não estou indo algo contra a Bíblia, mas se você parar para pensar, até mesmo você está junto com a pessoa que ama realizar a obra de Deus, está junto, vai propiciar você fazer uma obra de Deus com mais qualidade e com mais fervor também, porque elas vão vivenciar juntas aquilo para a obra de Deus, sem deixar suas responsabilidades de lado. Eu acho que tem que entender e tem que se alinhar com relação a isso. A gente volta na questão do jogo desigual. Amo fazer a obra de Deus, mas tem outra pessoa que tem outro pensamento totalmente diferente. Aí é um problema. Acho que o que ele quer dizer, Matos, é o seguinte. Deu pra entender. Deu pra entender? Deu. Porque, pronto, uma aplicabilidade muito boa para isso aí seria a questão de missões. Missões. Perfeito. Existem pessoas que têm o desejo no coração, que arde o desejo no coração de fazer missões. E é muito mais difícil você fazer missões interestaduais ou internacionais. É muito mais difícil você fazer se você é comprometido com alguma coisa.
Se você tem um concurso, se você tem um compromisso no trabalho, se você tem um compromisso familiar, se você tem uma namorada, uma noiva, é bem mais difícil de você esquematizar as coisas para que você possa ir por tempo indeterminado e fazer a missão, entende? Então, se você arde no desejo do coração de fazer missões e você acaba reservando uma parte da sua vida, não, agora eu vou dedicar essa fase da minha vida a fazer missões, e quando eu sentir do Senhor que é a hora de eu retornar e fazer qualquer outra coisa, eu retorno. E se não retornar também, meu amigo, Deus ele capacita, né? Ele dá o sustento. Mas acho que é uma aplicabilidade boa, né? Fazendo um paralelo, seria essa daí, né? De missões é bem interessante. Exato. Você tocou num assunto bem interessante, com relação a missões, né? É um dado que eu vi esses dias também, que em questão de missões transculturais, né? Missões para outros países. Sim. A maioria, eu não tenho uma estatística aqui, eu vou dizer assim o que eu vi e também não vou bater o martelo porque eu não vi estatística, não fui procurado nas agências de missões. Mas a grande maioria de missionários solteiros são mulheres. Em vários países, tem muitos países que tem mulheres solteiras que vão fazer missões. Isso é interessante. Isso é bem interessante. E eu falo, nesse caso, eu tendi a acreditar nessa pessoa que falou isso, porque eu conheço uma missionária, conheço mesmo assim, até uns anos atrás, ela mandava comunicados lá, como é que estava a obra, que ela veio, na igreja que fazia parte uma vez, ela veio, passou uns dias lá com a gente e tal, e ela nunca casou, ela decidiu não casar por causa da obra, porque ela disse que para a obra que ela fazia, era melhor ela solteira do que ela casada. Então, ela talvez foi uma pessoa que recebeu esse dom. Ela recebeu esse dom, que para ela, a questão do casamento, ela não fazia diferença para ela. Ela tinha os impulsos controlados. Acho que isso é algo que a gente vai ter que discutir aqui ainda. Mas aí entra já na nossa terceira pergunta aqui. Quais os desafios para se viver uma vida solteira para agradar a Deus? Porque, às vezes, há aquela questão de ser solteiro por ser forçado, vamos dizer assim. Porque não apareceu a pessoa ainda, porque, né, sei lá, apareceu e não deu certo. Mas, assim, do ponto de vista de vocês, quais são os desafios para se viver solteiro? Peraí. Eu já ia três falar. vez, Caraca. Os três de uma vez. Não, é só ver se eu entendi. Tanto para aquele que é solteiro porque não tem nenhuma dificuldade em viver dessa forma durante aquele período, ou aquele que é solteiro também porque não chegou a uma oportunidade. Acho que poderia separar, para as duas né? situações. Porque a gente pode ver as duas vertentes aí da coisa. São dificuldades diferentes. Verdade. São dificuldades bem diferentes. Boa. Diga aí, começa. Eu acho que, começando pela pessoa que tem essa... Quais são as duas? Hã? Eu brisei agora. Qual ficou? As duas vertentes das dificuldades do solteiro seriam aquele que é solteiro por falta de oportunidade, né? Ele tem o desejo, ele procura se relacionar, e aquele que é solteiro porque naquele momento ele decidiu não se relacionar, entende? Você pega uma pessoa, pronto, eu conheço uma pessoa que disse assim, olha, eu durante esse período da minha vida eu vou me dedicar aos meus estudos e eu só vou entrar num relacionamento quando eu tiver 20 e tantos X, anos, sim. Entende? Uma idade X. Tem uma terceira opção aí também. Caraca, é cada um. Qual é a terceira? Qual seria A a terceira? pessoa ser solteira, que eu acho que tá parecido com a primeira que você falou aí. Que não é nem por falta de opção. Existe, mas não casa os pensamentos e Não, tal. mas aí é a falta de opção. Porque Não, a pra opção você. tem, só Mas, que Matos, Matos, pra nós que somos cristãos, a gente tá falando de um solteiro cristão. Pro cristão, tudo aquilo que vai contra a palavra nem deve ser opção, pô. Aí a gente vai entrar também. Não, mas eu tô falando dentro da igreja mesmo. não. Pô. Entra também as questões da carne. Tô falando dentro da igreja mesmo. Você não casa as ideias, o jeito, a atração física, tudo. Aí é uma opção? É. Não é, pô. Não é se. Não, mas aí não, você tá sendo não, solteiro teve opção, porque só você que não você- quer. Não, Você tá- tá sendo Você solteiro até porque você tentou, mas não quer. deu certo. Eu acho que assim, vamos pra gente simplificar, para não complicar a coisa. Vamos dividir em dois grupos. Aquele que é solteiro e tá satisfeito, Tá de boa. tá de boa, tá solteiro, vamos dizer assim, por que quer, entre aspas? Porque ele, assim, Isso é uma ilusão. não,
Não existe isso? Não, eu tô dizendo assim, isso é uma ilusão. Existe, mas eu acho que é uma ilusão da conversação. Mas Oh, tudo meu bem. Deus. Poxa, a pessoa, mas pode, a pessoa não não. pode estar solteira e tá bem. Treta, tá... treta. Eu acho que isso é ilusão. Não, assim, eu não tô dizendo que não existe. Existe. Eu tô dizendo que esse tipo de pensamento, você ficar trabalhando isso ao longo do tempo, é uma ilusão. Mas tudo bem. Continue. Continue, depois eu comento lá. Eu não usaria a palavra ilusão, mas eu diria que era É uma ilusão. Não, então, uma pedra que ele tá querendo pra ele mesmo. Não, então pronto, a irmãzinha que foi lá, a missionária foi pro Egito ou pra Espanha, ela tá numa ilusão? Não, mas aí é uma situação Não, diferente. eu quero dizer nesse sentido, quer dizer, aquele que tá solteiro e tá de boa, não tá aperreado, não tá procurando, vamos dizer, pra partir aqui da nossa conversa. Tá. Esse que tá solteiro de boa, tá lá, tá de boa. Não tá aperreado, assim, não tá procurando, não tá na expectativa de nada, tá de boa. E aquele que gostaria de estar no relacionamento, mas não tá. Aquele que Tá gostaria. sofrendo Tá mesmo. sofrendo porque não está. Só para simplificar, esses dois grupos. Aquele que tá solteiro e tá de boa e aquele que não tá. Tá solteiro, mas que não gostaria de estar. Gostaria de estar no relacionamento. Quais os desafios, assim, as Entendeu? dificuldades? Quer que eu diga primeiro? O homem não foi feito pra viver só. Primeiro ponto. Tá, O homem não, não foi Ninguém, feito. pô, ninguém. Deixa eu ninguém, falar. ninguém, O homem ninguém. não foi feito pra viver Não, só. o homem, Primeiro você falou ponto. ser humano. É o homem Ser humano, que- né? Exato, O é. homem, Vai falando, ser vai humano no falando. geral. Não foi feito pra viver só. Acho que o primeiro desafio é viver só. Isso já é um desafio por si mesmo. Saber que você, quando você entra numa vida a dois, você compartilha. Você não vai ter com quem compartilhar. Logo no início da sua vida, por mais que você não viva num relacionamento, mas você tem seu pai e sua mãe. Você tem com quem compartilhar. Lógico, se for uma família funcional, né? Que tenha todas as suas funções ali estabelecidas. Nós não pode comparar, não, pô. Não tô fazendo comparações. Eu tô dizendo que desde o início da Até porque o vida. intuito do cara no relacionamento. Não, O escute. pai e a mãe não vai ir. Não, Não, beleza. não. Mas eu tô dizendo que desde Tô o início entendendo. da vida, você vai passando as fases da sua vida e compartilhando a sua vida, as suas dificuldades. Quando você é uma criança para levantar, você precisa do seu pai e de sua mãe para lhe dar o suporte. Mas quando você é solteiro e você cai, exemplo, uma crise financeira, digamos que você seja uma pessoa solteira e você não tem ninguém, quem é que vai te levantar? A não ser que Deus derrame muita sua graça e faça isso. Esse é o desafio da vida solteira. Você viver só, você não ter com quem compartilhar suas dores, A sua você tem que viver intimidade, sua né? intimidade, você viver na sua solidão, temores, seus- entendeu? seus É pensamentos. isso. Acho que o maior desafio de todos é viver sozinho. E aí, eu acredito que essas pessoas, elas acabam se tornando dotadas de um negócio chamado solitude. Que é diferente da solidão, né? É, isso aí. A solitude, ela é a capacidade de uma pessoa de se sentir bem sem a companhia de outras pessoas. Aquilo não me abala, né? Pronto, no curso que a gente fez agora recente sobre os dons, a gente dividiu lá, teve um momento que foram divididas as pessoas em dois grupos. Grupo de pessoas que era movido por pessoas, né? Que a comunhão, as interações e todas essas questões sociais faziam com que aquela pessoa se movimentasse para poder participar, para poder continuar bem. E existem as outras pessoas que são movidas por tarefas, são pessoas que se sentem muito mais realizadas em finalizar uma tarefa que é pedida para que faça ou para executar uma ordenança, alguma coisa do tipo. E aí, pronto, eu me encaixo muito mais nas pessoas que são realizadas por meio de tarefas. Se você disser pra mim, Jefferson, Gabriel, a gente vai gravar o podcast. Eu diria o contrário, que tu é de pessoas, que tu tá sempre se relacionando. Mas o sempre pior que no meio- nem no meio é. de gente, O engraçado. pior que nem é. Porque se você disser pra mim, Gabriel, eu preciso que monte o estúdio aqui do podcast que a gente vai gravar de tal hora. Rapaz, se eu vier sozinho, eu monto sozinho, não fico chateado com ninguém. Se tiver alguém montando comigo aqui, pra mim tanto faz, entendeu? Eu me sinto realizado de verdade quando eu termino uma tarefa. E aí, por esse motivo, talvez, para essa questão, eu me encaixo mais nessa parte da solitude. Mas existem pessoas que conseguem aplicar a solitude em diversas áreas da vida, entendeu? Em praticamente todas. Eu acho que o grande ponto aí, que você citou, por mais que você seja focado em tarefas, mas essa atividade aí, ela tem uma atividade fim que é com outras pessoas. Uhum.
Aquele que é esse o focado grande em ponto. tarefas, a realização dele é exercer serviços para outras pessoas e Exato. não exercer serviços com pessoas. Exatamente. Mas mas- essa questão de exercer serviços para outras pessoas, você não necessariamente precisa estar em relação Sim, com alguém. Sim, claro. Entende? Sim, sim. Mas vamos voltar para cá, que a nossa discussão é os desafios de uma vida na singularidade. E o Mato citou alguma coisa que é importante. O Mato citou, né? Na verdade, os três falaram assim, né, da questão da carne. Então, Mato, discorra. Que Carne. não, é que é. Mas é, Vá. bem direto é isso mesmo, porque como a gente sabe, né, que a gente vive uma luta interna constante do espírito contra a carne, e quando a carne do espírito dentro de você está menos alimentado, né? Vamos colocar assim, mais fraco não, mas menos alimentado. E consequentemente é como se fosse duas barrinhas. Se o espírito está menos alimentado, automaticamente a carne vai começar. Você não precisa nem fazer nada, procurar nada, nem ver nada, nem conversar com ninguém. Nada. Se você não alimentar o espírito, automaticamente a barrinha da carne eleva. E aí, para você se alimentar, aí sim, você se alimentar no mundo com os prazeres do mundo, aí é questão de segundos. Então, acho que a maior dificuldade é essa. Não, e assim, é uma coisa que às vezes a gente não admite. A gente não admite. Mas, e o próprio Paulo, a gente não leu aqui, nos primeiros versículos do capítulo 7, Paulo vai falar a importância da relação sexual no casamento, porque o casamento também é algo abençoado por Deus, e uma das funções do casamento é, a relação sexual no casamento, é evitar a imoralidade sexual. Então, assim, às vezes aquele negócio, você não vai casar só por sexo, mas o sexo é algo muito importante. E é tão importante que Paulo vai dizer aqui, olha, se é para você estar abrasado, ou seja, se é para estar com os desejos quase incontroláveis, subir pelas paredes, que se case, Paulo vai dizer. Sim. Então, isso é algo importante também. E o casamento ele é algo dado por Deus também para ajudar o homem e a mulher a controlar-se. Imagina se Deus obrigasse, e aqui vem a minha crítica ao sistema da Igreja Católica Romana, de obrigar o celibato. Porque o celibato lá não é um dom. O celibato lá é obrigatório. Você, para ser ordenado, você ser sacerdote, entre aspas, ser um padre, você é obrigado a ser celibatário. E a gente vê, sempre está vindo à tona vários casos, e muitos outros casos aí de padres envolvidos em pedofilia, e casos homoafetivos, ou mesmo em casos héteros mesmo. Por quê? Porque ele é um homem que tem as suas paixões, e que não recebeu, provavelmente não recebeu esse dom de Deus, do dom do celibato, e o cara está lá tendo que conviver com essa luta interna enorme, né, brigando com relação a isso, e de vez em quando o cara não aguenta e cai. Porque, é importante você falar isso aí. Assim como existem aqueles que, por exemplo, nessa questão dos padres, existem aqueles padres que conseguem se controlar muito bem, né? Mesmo tendo os impulsos e os desejos, eles conseguem se controlar muito bem. Tem um padre, eu vi uns vídeos esses dias, tem um padre que tá ficando bem famosinho, que ele dança forró. Eu vi no Instagram rapidamente Rapaz, essa semana. o padre dança forró. E aí você vê o vídeo lá, falando numa linguagem bem grossa. O padre, aquele forró que você dança sarrando mesmo, sabe? E o padre dança, meu irmão, o padre dança com gosto. Mas você, pelo que se vê ali, a intenção dele é muito mais a diversão, pelo vídeo, né? É muito mais a diversão do que qualquer outra coisa. Então, existem aqueles que conseguem se controlar, né? Tem esses dois vieses aí. Fala, mas tu ia citar. Quando eu falei... Eu nem lembro. Não, tô achando interessante citar a questão do padre, do celibato. Não, é porque tocou no assunto do dom de ser solteiro. Porque, e a igreja, como você falou, a igreja católica romana colocou como se uma imposição, né? Isso. É um critério. Isso. Para você se tornar, você tem que ser isso. Aí o cara vai fazer o quê? Forçar a barra para ser. Já que o sonho dele é ser aquele cargo, aí ele vai forçar a barra para ser. No nosso meio,
também pode acontecer isso, não porque que a gente impõe isso. Mas quando a gente começa a dizer assim, de onde ser solteiro, de onde ser solteiro. Aí a pessoa é solteira por outros motivos. Uhum. Aí vai dizer, não, bota na cabeça que ela tem o dom. Só que ela não tem. Aí ela vai começar um confronto interno Isso. com ela mesma. Uhum. Porque ela não tem o dom, mas ela botou na cabeça que ela tem o dom porque ela é solteira. Às vezes é só um problema de network, né? Um negócio Não, às vezes não. não Às tá vezes funcionando, alguma coisa. não, às vezes é porque a pessoa é extremamente tímida, a pessoa tem dificuldade Por algum de motivo. relacionar-se. Realmente isso é interessante. Aí ela vai ficar lutando contra ela. Não, eu tenho o dom. Como tem amigos da gente que é desse jeito. Aham. Não, eu não vou casar não, eu sou celibato. Meu amigo, tu é celibato. Olha as tuas conversas pra ver se tu é Que celibato. isso? Só pra você ter, Não, eu sou celibato, eu não vou casar não, não vou casar não. Aí fica mentindo pra ele mesmo. É. Porque ele não é. Tem outro ponto que a gente, não vou dizer que esquece, mas outro, que é outro nuance desse tema, é a questão da pressão social. Pra casar ou pra ser solteiro? Pra casar. Pra casar. Sim. Também Do tem solteiro isso. pra casar. Também tem isso. Ah, você precisa casar, porque Aquela tia. E aí, as namoradinhas? parece que a vida do cara só dá certo se casar. Isso. Se não casar, Como se a vida fosse começar de fato quando casasse. porque você é um Isso é frustrado. interessante também, porque uma pessoa pressiona o filho pra casar. Não, você tem que casar, porque o homem tem que casar, tem que casar, tem que casar, tem que dar netos, tem que dar filhos, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Aí você fica com isso na cabeça. Aí você vai fazer o quê? Abrir o filtro. Já que você tá filtrando com base bíblica e tal, aí você vai ter que abrir o filtro para ter mais opções e dar aquilo ali dar certo. Aí você acaba tendo o quê? Um casamento errado. É. Com a pessoa errada, pelo Eu maneira acho que assim, errado. Ou até, como eu já falaram pra mim, e me perdoe até as mulheres que estão assistindo, mas com certeza eu acho que alguém até elas mesmo já devem ter escutado isso. Mulher é tudo igual, vai mudar o endereço, mulher é tudo igual, pega qualquer uma, casa com qualquer uma. Eu já ouvi isso. Eu tenho certeza que as mulheres também já estão a mesma coisa, homem é tudo igual, casa com qualquer um. Só que você vai nessa de casar com qualquer um ou com qualquer uma, você vai ter um casamento infeliz pro resto de sua vida. Frustrado, né? Com muitas dificuldades. E vai verdade. estragar seu futuro. E não só o seu, aí você vai ter filho, aí o filho vai nascer num relacionamento que não é sadio, e ele vai ter uma ideia de relacionamento errada, porque ele é o que ele tá vendo em casa. Exatamente. Eu acho que isso que vocês levantaram a questão da pressão social, ela acontece no caso dos dois lados. Tanto assim, eu quero dizer nos dois lados. Tanto para querer. O cara tá passando da idade. A gente tá, como exemplo aqui, o Matos. Mas tá com 30 e tantos anos. Tipo assim, pô, Matos, você já era pra estar 30 e casado. tantos foi bom. 30 e poucos anos. 30 e pouquinhos. É. Foi bom. E assim, você já era pra estar casado, que negócio, né? Tipo, quer obrigar o cara porque ele tá te passando da faixa. E só que por outro lado também, eu acho que não é o caso de Matos. Vamos supor que Matos fosse um cara que ele tivesse bem. Eu acho que não é o caso. Assim, você não tem. Eu tenho quase certeza que o Matos Essa não tem. tranquilidade não de tem esse dizer dom de assim, celibato. eu tô Celibato bem. nem um pouco, passou longe. Vamos supor que Matos fosse um Longe, cara. longe, longe. Fosse um cara que tivesse de boa lá. Só que a pressão social, a galera, os amigos, a família, todo mundo Sim. quer obrigar Matos a casar. E Matos cede essa pressão e vai lá e casa, como ele falou. Mas talvez ele vai ser um cara que não vai se sentir bem no casamento. Talvez e não vai fazer aquela outra pessoa que casou com ele bem também. Então, assim, é algo que eu tenho pensado nesses últimos dias. O casamento é a bênção de Deus, é o plano de Deus, mas algumas pessoas não vão casar. Não é para todo mundo, não é 100% que vai casar. O Augusto Nicodemos, ele fala numa pregação dele que para você ser solteiro e permanecer solteiro, é necessário que o Espírito manifeste em você o dom, a capacitação. E para você casar também. Também. Porque não é todo mundo que consegue conviver em união, não. É uma união eterna, e conviver com a estabilidade de uma família, não são todos que estão preparados, entende? Eu acredito que quando você toma essa decisão e você faz as coisas da maneira correta, você se torna uma pessoa capacitada para viver em família, né? É uma capacitação, um processo de capacitação que acontece
quando você vai fazendo as coisas da maneira correta. E se você vai atropelando as etapas, vai atropelando as fases da evolução da sua consciência cristã, você não chega preparado. Por esse motivo, as condições para que dê certo são muito menos favoráveis. Uhum. Né? Eu acho que, pensando em casamento, um relacionamento encerrado, frustrado, foi a má construção de dois seres solteiros. Sim, Interessante. Isso aí. São a má construção de dois seres solteiros. porque as pessoas falam que muita gente diz isso, muita gente brinca, inclusive, hoje em dia. Lá na igreja tem muita gente que brinca com isso. Case que você vai ser feliz. Quando você casar, você vai ser feliz. Só que a felicidade, ela não está no casamento. A felicidade está em Deus. Isso. E aí o pastor Cláudio Duarte, ele até brinca numa pregação. Ele é muito conhecido por essas pregações, né, de casais. Ele até brinca numa pregação que ele diz assim, se você tá casando para procurar felicidade, não case não. Porque o homem, quando Deus o criou, aí é brincadeira. A pessoa entenda que ele estava brincando. Estou brincadeira. parafraseando o que ele disse. E era brincadeira. Ele fala, Adão, ele era feliz. Adão, ele tinha um serviço. Adão não chegou para Deus e disse assim, Senhor, eu tô triste, me manda alguém. Ele era feliz, ele era um homem realizado em sua solteirice. E aí Deus envia, vendo Adão realizado em sua solteirice, envia uma pessoa para que fosse sua companheira, entende? E aí, pastor Cláudio faz a analogia e ele diz, então primeiro você tem que encontrar a sua felicidade na sua solteirice. Porque a sua realização, a sua felicidade, ela não está no seu casamento, está em Cristo. Quando você é realizado em Cristo e você, na sua solteirice, se considera uma pessoa feliz, você casa para você perder um pouquinho da felicidade. Sabe uma coisa? Porque a vida tá boa demais, né? Sabe uma Então, coisa? mas isso é brincadeira. Mas assim, psicologicamente falando, se você não tem uma boa construção, né, solteiro, se você não é realizado enquanto solteiro, não espere se realizar enquanto casar, porque não vai dar não, pô. Não vai dar Sabe não. uma coisa que eu tava pensando aqui agora? No ato que Deus cria faz toda a criação, né? E delega, coloca uma mulher para ser a adjuntora ali, a parceira do homem. Deus está colocando muito mais do que simplesmente uma pessoa para ser a sua parceira, mas Deus delega mais uma responsabilidade ao homem. Ao homem em si, né? A pessoa do sexo masculino. Sim. E detalhe, Deus ele dá sentido ao trabalho. Porque primeiro Deus delega para o homem o trabalho. Depois do trabalho, ele delega uma mulher. Então é como se Deus estivesse parafraseando e dizendo assim, eu estou delegando o trabalho para você, mas para dar um sentido, a dar a sua responsabilidade. Você manter essa responsabilidade, ter esse crescimento junto com ela. Deus é uma conexão perfeita, cara. É só você analisar. A Bíblia não vai relatar as conexões que tem que fazer, mas se você for ler, você vai ver isso entre as entrelinhas. É básico. Hoje o homem, ele trabalha. Se eu perguntar, isso por que você trabalha? Eu preciso sustentar minha esposa, minha família. A responsabilidade. Então ele dá sentido à responsabilidade dele. Ele consegue criar conexões. Então eu trabalho para ter minha família, para manter tudo direitinho. Se muitos cristãos pensassem assim. Desde comentou aí sobre o tema, e ela está concordando com o Gabriel, né? Dizendo que o que acontece é que muitas pessoas idealizam a felicidade em outra pessoa, e a verdadeira felicidade está em Cristo. Exatamente. É aquela coisa, como a gente estava citando agora, que é uma questão importante do casamento, a questão do ato sexual. A pessoa casa também para fazer sexo também. Só que se você casar só por isso, meu amigo, aí eu digo direto para alguns meninos que vão conversar comigo, se você se casar por isso, somente por isso, ou se essa for a motivação maior, eu digo para você vai ser feliz por 1 ano, talvez 2 anos. Depois disso, seus problemas não se acabaram. Como dizia o Tabajara, né? Os problemas vão voltar. Por quê? Porque no início tudo é flores. No início é maravilhoso, no início é muito bom, no início as crianças que estejam assistindo, não pula essa parte. Ô, Senhor. Você tem relação sexual quase todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, né? Então, principalmente o homem, o apetite sexual do homem é maior. Então, no início do casamento vai ser beleza. Depois, essa frequência vai diminuir e você pode fazer o que for, você pode ser quem for, vai diminuir porque é normal, é natural, vai diminuir,
Não vai ser aquela frequência. Não se iludam. Então, você que está recém-casado aí, se tem alguém que está assistindo que casou há pouco tempo, você está naquela maravilha dos primeiros... É meses. martelo batido de acordo com o assim, vai acabar, viu? Aproveite. Já dizia nossa amiga folclórica, né, da Praça é Nossa, Filomena. Ah, coitado. Não, mas é Bota porque isso. vai acontecer Esse mesmo. boy, pô, esse boy. Oxe, Esse boy namora, esse boy namora. não, é? Conta isso, Pelo conta amor isso. de Deus, meus Corta, 27 corta, anos foram bem vividos, minha gente. Não, então, mas vai diminuir. Então, assim, se você casar por isso, e às vezes acontece o quê? Isso é um ídolo, se torna um ídolo. Na nossa cultura hoje, o sexo é um ídolo. Então, até Deus, talvez ele permita que isso aconteça para que esse ídolo seja derrubado. Porque não vai acontecer, isso não existe. Se você for com essa mentalidade, talvez por isso que hoje aconteça tanto adultério, tanta separação. Porque de ambos os lados, né? De ambos os lados acontece muito hoje em dia. Porque, às vezes, por motivos mais diversos, de saúde, de problemas, sei lá, de tantas coisas, a frequência diminui, que é natural diminuir. E aí começa a insatisfação de um dos dois lados, ou de ambos os lados. E aí, às vezes, a pessoa, por não estar firmada na palavra, por ter o sexo como ídolo, acaba indo procurar o sexo fora do casamento. Sim. E aquele negócio, é como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Uhum. Então, o casamento é uma bênção de Deus para impedir ou para essa questão da imoralidade sexual, mas que ele não pode ser feito um ídolo. Não pode ser feito. Então, quem é novo, quem é solteiro, como o próprio quadro que Paulo pinta aqui, né, porque ele está desesperado ali e vai casar para não se abrasar, né, para não estar ardendo em desejo, como Paulo fala, mas que entenda que o casamento não é só sexo. Ele é uma parte importante, a parte vital do casamento, mas que se o casamento se basear só nisso, se um tiver problema de saúde, e aí? Quando chegar na idade que o homem fica, Deus lhe fica, o cara fica impotente, que eu acho que o maior medo de todo homem é ficar impotente. Uhum. Não, mas se chegar a idade que por algum motivo ficou impotente, e aí o casamento vai acabar? Não pode acabar por causa disso. Sim. Mas que são coisas importantes a se levantar. Sim. Mas vamos à frente. Eu acho assim que essa questão de moralidade a gente já falou um pouco, tinha uma pergunta aqui sobre isso, mas a gente já citou um pouco. Vamos para essa parte aqui que eu acho que é o maior, assim, que mais, pelo menos assim que o próprio Gabriel citou aqui há pouco, mas que eu acho que é a coisa mais difícil, que é fácil da gente falar, mas é difícil de viver. Que é como viver para agradar o Senhor. Como ser solteiro, como usar a sua solteirice para agradar a Deus. Porque tanto Jesus fala que alguns se fizeram eunucos por causa do reino, e Paulo vai dizer que seria bom que não casasse, mas não se casar por qualquer sem motivo, seria não se casar Com um com o propósito. propósito de agradar ao Senhor. Isso aí, pô, eu posso falar, pô. Fale. Isso aí eu falo fácil. Durante alguns períodos da minha vida, eu já parei para pensar da seguinte forma: não, esse momento aqui eu vou dedicar exclusivamente para a obra. E aí eu lembro que eu peguei até uma briga da família, porque foi uma coisa que eu exagerei. Eu aproveitei que eu não estava em nenhum relacionamento e disse assim: não, eu vou aproveitar que eu não estou namorando nem nada e vou me dedicar muito mais aqui à obra. E só que acabou que eu me dediquei tanto que eu comecei a ter conflitos com os compromissos da minha família, né? Os encontros com a minha avó, com os meus tios, meus primos. Sim. Então, assim, eu estava dando tanta prioridade ao serviço da igreja, à obra em si, que eu estava deixando de lado o principal, o primeiro ministério, que é a família, né? Tanto como filho, como um membro da família de forma geral. E aí o pastor veio até conversar comigo. Ele disse: olha, você tem que maneirar, pô, também não é assim não. Então, assim, existem momentos que você pode sim dedicar exclusivamente para o serviço ao Senhor. E de preferência seja um momento que você está solteiro, porque você tem muito mais tempo disponível. E se você não for uma pessoa fresca, porque tem gente que Seria uma pessoa fresca. Mas pô, porque ó, tem gente, não tô falando fresco nesse sentido, tô falando fresco de você ser seletivo no serviço. Em outra entende? palavra, ser chato. Ser chato. Se você é seletivo no serviço, na obra do Senhor, né, você quer fazer só determinadas coisas, você não vai ter muito serviço para fazer, não. Dependendo de onde você está, você não vai ter muito serviço para fazer, não. Mas no meu caso, que qualquer coisa que botar eu tô fazendo,
Como eu era cheio de serviço. E isso já aconteceu mais de uma vez, de eu pegar e dizer, não, agora eu vou me dedicar exclusivamente para a obra do Senhor. Mas na minha vida aconteceram em períodos, né? Foi um período que aconteceu aqui, e aí eu tive meu primeiro relacionamento. Aí quando terminou eu disse, não, deu errado, eu vou me dedicar mais um pouco, né, novamente à obra. Então, voltei e me dediquei novamente à obra. E aí o que é interessante é que recentemente eu conheci, fiz muitas amizades recentemente, e aí as pessoas de algumas igrejas, e eu conheci um rapaz que ele é auxiliar de som na igreja dele, pessoal de som, e ele tem um pensamento, ele é solteiro, ele diz assim, a gente conversando, ele dizendo, Gabriel, eu tenho fé que a pessoa que Deus vai mandar para mim, se ele mandar, mas ele crê que sim, a pessoa que ele vai mandar para mim, eu vou encontrar aqui trabalhando. Porque trabalhar é o que eu gosto de fazer. Eu adoro servir na igreja. Então, Deus não vai me proporcionar uma pessoa que me tire do serviço na obra do Senhor. Vai ser uma pessoa que caminhe junto. E aí vai entrar naquilo que Jefferson falou. Quando você ama o serviço na obra, quando você ama se dedicar à obra, consequentemente você deve buscar por alguém e pedir ao Senhor que lhe auxilie nessa escolha, né? De alguém que caminhe junto com você, entende? Porque não tem como você iniciar o relacionamento que tire você do propósito que você assumiu, entende? Se você aí a gente vai entrar na questão das responsabilidades. Se você tem, meu irmão, se você vai ser pastor, você sabe que você tem o dom para ser pastor, e você vai entrar no relacionamento, você já tem que dizer de cara, olha, eu creio, eu tenho certeza que eu nasci para ser pastor. Então, ou você caminha comigo, ou isso não vai dar certo. Da mesma forma, se a sua esposa tiver o dom de ensino, aí tem que chegar, pronto, lá na igreja o pessoal do Jeff chega mais cedo. Aí tem que chegar mais cedo para poder preparar um cenário, para poder montar uma aula, na semana tem que ir para poder ensaiar uma peça, um negócio. Você tem que dizer de cara, porque o seu marido ele vai ter que lhe acompanhar nessas coisas também. Sim. Então tem que ter esse consenso, esse acordo, para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. E quando você é solteiro, você não precisa ter esses jogos de cintura, entendeu? Você não se preocupa tanto com essas coisas. E qualquer serviço que aparecer, se você for realmente bom, se você gosta mesmo de servir, qualquer coisa que aparecer você pega. Qualquer coisa. Tem uma coisa que também daria um tema muito interessante, mas vou deixar pra lá essa coisa de quando Deus mandar. Ixi, Isso aí não existe não. Mas isso aí eu tô citando porque é interessante. Mas, assim, um ponto que a gente poderia citar sobre Vivendo pra Glória de Deus, eu não sei se elas eram solteiras, mas Paulo trata de um problema na igreja de Filipe, entre duas meninas, era Sintique e Evódia. Elas executavam muito bem a obra de Deus, né? E assim, elas viviam uma rivalidade entre um e outro. Tem um texto de Paulo, que é Filipenses 2, ele vai iniciar falando sobre a humildade de Cristo. Mas só que ele começa Filipenses 2 já falando sobre alguns pontos. Olha o que Paulo fala. Ele vai falar, acho que no versículo de número 3, ó. Ele diz assim, ó, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Se eu não me engano, esse texto é direcionado justamente para essas duas jovens. Aí no capítulo 4, Paulo vai falar assim, ó. Deixa eu abrir aqui, capítulo 4, vai dizer assim, ó. E peço a você, aqui, agora suplico a Evódia e Sintique que, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu entendimento. Tá? Aí diz, ó, e peço você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e os outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aí mais embaixo, no versículo de número 8, Paulo vai dizer assim, que esse é o conselho para os solteiros. Né? É para todo mundo, mas principalmente para os solteiros. Por fim, irmãos, quero dizer-lhes mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense nisso e no que é excelente e digno de louvor. Eu acho que o viver para a glória de Deus é justamente isso aqui. Ele tem que vivenciar isso.
Se ele pensa, pensa para a glória de Deus. Se estuda, estuda para a glória de Deus. Se está com a família, faça isso para a glória de Deus. É a dedicação o máximo possível. Não vou Exato. dizer, se possível, exclusiva, que eu acho muito difícil, né? Porque a gente pensa, eu quero ir no cinema, eu quero bater minha bolinha, eu quero jogar meu videogame. Tranquilo, né? Mas que seja totalmente focado nisso aqui. Ele para mim, é como se ele tivesse dado esse conselho para essas duas jovens. Pensem nisso daqui, vocês são solteiros, executam muito bem a obra de Deus. Façam com excelência, como vocês já fazem, como vocês já são reconhecidos. E aí, Márcio, no seu entendimento, essa questão de viver para agradar a Deus, como é isso? Eu acho Pro cara desafiador, pro mas- cara que é solteiro. Cara, assim, eu vou me colocar como exemplo, embora não seja um grande exemplo, mas eu vou falar por mim, assim. Eu gosto de ser solteiro, sendo bem sincero. Não, sempre deixei isso bem claro. Não, mas eu entendo que pro chamado que Deus me tem pra mim, que é cuidar de jovens, eu necessito ser. Não sei se um dia isso vai cessar e passar o bastão e tal. Às vezes eu penso nisso assim, um dia eu vou. Pode ser que aconteça de eu não ser mais o facilitador, o líder, sei lá, como é que eu chamar. E aí sim, eu tenho uma vida normal, eu tenha cumprido a minha missão. Então, enquanto isso, eu vou fazer aquilo que Deus me designou a fazer. Aí eu entro no assunto do cara da mesa do som, Sim. porque executando serviço. o meu serviço, pode ser que eu encontre sim aquela pessoa que bata as ideias. Então, eu acho que também pegando o gancho do que já falou, tudo que a gente tem que fazer para a glória de Deus. Né? Seja comer, beber, o que for fazer, faça sempre para honrar e glorificar o nome de Cristo. Então, se ele lhe chamou, mesmo que momentâneo ou para sempre, para ser solteiro, ele sabe muito bem que isso não é um fardo pesado, mas ele não dá nenhum que a gente não consiga carregar. É isso Ele aí. sabe que é um fardo pesado, mas tem um motivo, propósito. um propósito bem maior do que a sua vontadezinha. Entendeu? Então, execute. Eu gosto de ser solteiro? Não, mas eu entendo que é necessário. Então, Sim. eu faço. E as aceito. condições às vezes as condições, Deus ele nos coloca sob determinadas condições para que facilite aquilo que ele quer que a gente faça. Então, por exemplo, já aconteceu de eu perder um ônibus quando eu ia para o UF, de eu perder um L para pegar o L seguinte e encontrar com um amigo e a gente vir batendo altos papos, e ele era da Igreja de Cristo aqui perto. Boa Esperança, eu acho. Com esperança. Ele era da Igreja de Cristo ali e ele estava afastado, ia ter um evento, e eu disse, e aí, o evento e tal? Ele, não vou não, tô afastado. Eu disse, homem, vamos. Então, assim, Deus ele me colocou numa condição desagradável, que era perder o ônibus das 10 e pegar o das 11. Perdeu ela, era Perder o complicado. L é complicado. E você chegar em casa, porque o uma ônibus hora passa a cada 45 minutos, uma hora praticamente. Então você perder um e demora praticamente a mesma coisa para chegar em casa. Então assim, você perder um ônibus é uma condição muito chata. Mas naquela condição chata, Deus ele tem um chato entre aspas, né? Deus ele tem um propósito para que aquilo seja daquela forma. Então, por exemplo, no seu caso, Matson, que você hoje é líder de jovens, ser uma pessoa comprometida, ser casado ou estar noivo, isso demanda de você tempo de qualidade. Sim. E aí, para equilibrar o tempo de qualidade que você teria que ter com a sua digníssima e com os meninos que são muito jovens e que hoje estão ligados no 220 e aí exigem muito tempo de você, Ligado ia nos ser 220 complicado modo demais. expresso, porque
Esses boys, me perdoem, meus amigos. Mas eles são muito devagar. parados. Não, mas assim que... É da geração, eu acho. Mas assim, eu acho que não é nem a questão de ser ligado no 220. A demanda aqui é grande, né? É a demanda, entende? Depois eu quero falar um negócio. De uma sobre isso aí. demanda muito grande que eles têm de você, entendeu? De você estar sempre presente, de você estar sempre ali dando aconselhamento. Porque essa fase da galera que você cuida, que é a galera de 15 a 17 anos, é uma galera que está passando por muitos períodos de transformação, muitas partes da finalização do modo do caráter do cara. Então ele tem muitas dúvidas, ele está sendo bombardeado com muitas coisas na escola. E aí eles procuram muito aconselhamento, eles precisam de um acompanhamento um pouco mais fincado ali, É entendeu? uma fase que às vezes é aquela fase, às vezes não, é a fase que geralmente que os jovens dão aquela distanciada dos pais, né? Exatamente. Então eles não... Necessitam daquele que seja o mediador, vamos colocar dessa forma. exatamente. Sem Entende? falar que eu vou falar algo doloroso pra você, que eu acho doloroso, escutei muito isso, mas é tipo assim, você é um exemplo, acaba sendo um exemplo. Isso. Ah, Jéssica, você tá me dizendo que eu sou exemplo, mas você não tá na minha pele. Mas a galera olha... quando eu escuto isso, é doloroso, pô, escutar. Mas, parando pra pensar... o quanto você pesado. É pesado, mas mas faz assim, parte. faz parte. Faz parte. E isso também é pra glória de Deus. Não é pra Só glória de Deus. para concluir sobre o que você tá falando, ontem mesmo, sabe que eu gosto de juntar a galera, né? Aí, e fala assim, você é facilitador 2015 a 17. Sou, oficialmente assim, mas na prática, eu... Junta todo junto mundo. todo mundo, né? Ontem, quarta-feira, eu me reuni com dois, um do meu e um do 18. Aí ontem, aí eu juntei mais gente. Aí tinha gente dos 23 mais, tinha do meu, tinha do 18. Dos dois 18, né, agora, né? Graças a Deus. Uhum. Aí a gente tava debatendo sobre isso. Aí teve uma hora que me perguntou. Um deles perguntou assim, sobre questão de proximidade da galera. E eles falaram que mesmo eu não sendo facilitador deles, eles me viam como tal. E gosta dessa comunhão e tal, não sei o que. Aí falou, não lembro agora como foi que entrou no assunto, mas um perguntou assim, quer dizer que um dia a gente vai se afastar? Nós vamos nos afastar, não vamos ter essa comunhão aqui? Aí ficou aquele negócio assim. Aí um deles falou, dependendo do que você tem como objetivo. Prioridades. Se for o seu objetivo de vida e o das outras pessoas forem o mesmo, pode ser que vocês andem juntos, mas se for diferente, não vai. Aí eu falei, não, é verdade. E se tem um exemplo que quando eu cheguei na igreja, eu estava no PGM de Diogo, né? O Diogo ainda é meu amigão, mas hoje a gente tá um pouco afastado por N motivos. Não estamos brigados, assim, só que ele tem as responsabilidades dele, e agora com o menino fica bem mais difícil, porque aí volta naquela questão de que Paulo falou que é melhor que ficar solteiro, porque você vai dividir sua cabeça. Ele tem esposa, filho e tal. Então quando eu cheguei, Diogo era meu facilitador, eu era muito próximo dele, até por questão da idade, né, que a gente deu o mesmo ano e mês. E tinha outro que também era mais novo que a gente, mas ainda era solteiro e era próximo. Só que aí, pronto, Diogo já era casado, esse outro amigo da gente se casou, os dois são pais hoje. Então a gente naturalmente se afastou. Amo os dois de coração, assim, mas não tem como, porque não rola os mesmos assuntos. Às vezes, quando junta nós três, eles dois conversam um assunto que eu fico assim, Voando. porque não é a minha realidade. Estão assim, falando sobre menina, sobre filho, sobre assim. E às vezes é até chato, porque é um casado saindo com um solteiro. Não, Uhum. a mulher fica logo com... Exatamente. botar ele no mau caminho. Ainda mais sendo matos. Não é? Mas, Vai assim, pensar logo que eu tô... Para responder uma pergunta dessa, é completamente possível que mesmo casados
tenha esses períodos de comunhão, e eu digo isso pelo que eu vi dos meus pais. Pô. Meus pais casados, obviamente. Meus pais casados. Meu pai tinha vários amigos, e aí todos esses amigos casados, e eles se reuniam em casais, entende? E queimavam uma carninha, tinha um momento de comunhão, um momento de resenha. As mulheres, elas eram muito amigas, conversavam entre si, batiam altos papos. E os caras ali resenhando, tirando a brincadeira e tal. Então isso é completamente possível, entende? Mas Vai acontecer com muito menos frequência quando você for Isso, casado. isso. Exatamente. Porque as suas prioridades tornam-se outras. Mas como você falou, juntava outros casais. Então, exatamente. fazia, né? São pessoas que estão caminhando ou no mesmo caminho, né? Ou em caminhos muito parecidos. Exato. É isso aí. Não, Entende? eu acho É que isso aí. esse que Matos falou é bem... Porque se eu fosse casado hoje, desculpa, Não, pode falar. muito provavelmente essa afinidade que eu tenho com os meninos eu não ia ter, essa comunhão, esses momentos, Isso. a não ser que a minha esposa também tivesse com as meninas. Também Do tivesse mesmo na jeito, mesma aí- condição que você, né? Uma condição de Mas- liderança. Que foi assim, citando aqui, como você citou o Diogo, né? Toda a permissão do Diogo. Citando o Diogo, naquele momento, né? Sim. Quando você chegou Ah, na tá, igreja, pronto, que ele e Ladiene eram casados de pouco tempo, bem novos eles também. Então eles estavam direto com a galera, né? Pode ver que hoje, o momento de vida que eles estão já é diferente. Eles estão com a criança pequena. Então tudo muda. É um momento Exato. de família, É né? diferente. E tu puxou muito bem. É como o Paulo fala, aquele que, quando o cara tá solteiro, como na condição que o Márcio está, que não é a condição que ele gostaria de estar, mas que ele está nessa situação hoje, ele tem essa liberdade. Como tu disse que um dia desse, né? Não vou citar o nome da pessoa. Disse que o menino ligou pra você de 9 e pouca. Ei, vamos sair pra conversar, todos vamos conversar, não sei o que. 9 horas da noite. Pronto, se alguém chegar aqui e ligar pra mim, a não ser que seja alguma coisa importante, Aham. que acaba tá morrendo e Sim. precisa da minha ajuda, eu vou lá. Mas se for assim, só pra conversar, eu vou dizer, meu irmão, Ah, mano. Vamos deixar pra amanhã. vamos ver o dia que você tá, Outra o dia da sua data. folga, a gente Aham. senta e conversa. É urgente você tá morrendo? Não, é só porque não tô muito bem. Eu falo, meu irmão, assim, eu vou lá por você e tal. Né, tá precisando, vou dar um versículo, vou dar uma barra de sentido. Mas assim, Gabriel. Ali não deixa, não. não, mas assim, não é justo eu sair da minha casa, deixar minha esposa. sim, E meu os, claro. e os filhos. Pra ir só Exatamente. atender, né, porque E às vezes você ainda sacrifica a privacidade do seu lar quando você diz assim, não, faça o seguinte, vem aqui em casa. E aí você deixa de ter um momento em comunhão com a sua família, né? Deixa de priorizar aquele tempo de qualidade em família para você receber uma pessoa. E quando você é solteiro, você consegue fazer o que Madison faz, você dedica. Mas ficou até mais de meia-noite. Você mas tá dedica naquele com dia. exclusividade. Mais de meia-noite lá conversando de boa. pô. Exatamente. Ele pode por causa disso. Então, nisso aí que Paulo vai orientar. Ontem mesmo foi até 2h30. Olha aí. 2h30 da manhã, A tá no gente- 50º som. Não, e a gente só parou porque eu falei, ei galera, Tá tarde. tem gente que quer trabalhar amanhã. E se gastar conversando uma noite só, não vai ter mais reunião. Mas assim, a gente já tá olhando pra Linda agora, tá com mais de 1 hora, tá com 1h20 já de gravação. O Instagram já travou aqui. Já terminou a live, né? Então, assim, vamos caminhar pra finalizar. A conversa tá boa e eu sei que aqui ainda daria pra gente levantar outras bolas aqui Com e a gente certeza, conversar com muito. certeza. Mas eu acho que assim, para finalizar, pelo menos na minha fala, eu acho que as duas passagens que a gente usou, tanto de Jesus quanto de Paulo, elas foram faladas por pessoas que tinham propriedade em falar. Sim. Foram dois que estavam solteiros. Jesus, talvez por opção, ou para ser já um exemplo mesmo. E assim, eu estava até pensando, essa semana refletindo sobre isso. Que eu acho até como meio que, vamos dizer assim, meio que profético, né? Jesus não casou, ele poderia ter casado. Poderia. Não teria nenhuma proibição de Jesus ter casado. Vamos supor que fosse pensar como um outro Adão. Aí não vamos entrar nessa discussão, mas assim, a grosso modo ele poderia. Só que Deus na sua soberania, o Senhor na sua soberania, Jesus não casou. E eu vejo isso como um ato profético porque ele vai casar com a igreja. Tem o fato também de que... Também, mas eu acho que também tem. Desculpa, que tem isso aí. E acho que se ele casasse, ele não seria puro. Também, não. Talvez, mas assim, a gente seria naquela linha considerar o sexo algo impuro. Mas se a gente entende que o sexo é algo de Deus, mas aí é uma discussão que não vem ao caso. né? Mas aí leva, uma discussão leva nessa interessante, mas questão não do vem ao sexo. caso hoje, né? O sexo dentro do casamento, um sexo puro, né? só por Ele não se tornaria impuro,
mas tem a complicação do ministério. E é, Jesus, desde que tá se iniciou o unindo com- ministério, ele não parou um minuto. Ele mesmo fala, eu não também, tenho onde isso. reclinar a Ele cabeça. fala, meu pai trabalha todos os dias. Meu pai eu- trabalha todos os dias e eu também. Então, meu irmão, imagine só a dificuldade que ia ser Jesus carregar a esposa dele, caso ele tivesse casado. Ei, deixa eu só pra fazer uma cima e pausa, pra baixo, porque pô. o Instagram, só dar uma Tá. observação. O Instagram parou, né? Aí teve uma pessoa que automaticamente entrou no WhatsApp para explicar para sua namorada que Porque... né, que Caraca, meu irmão. Ei. Existe... é porque ela fica com curiosidade pra assistir o episódio É. quando lançar. Exato. saiu da discussão aqui. Eu estava atento ao que estava sendo discutido, Tava. meu nobre Então, colega. assim, amigo. eu acho que são vários os argumentos que corroboram para o não casamento Não, de Cristo não, naquele pelo momento. amor de Deus, são não- muitos. Não vão pensar que ela tá levantando Muitos. aqui uma heresia. Não é heresia, Ninguém? Não, é jamais. apenas especulação. Não, eu também tenho os meus pensamentos com relação É. a isso, eu não vou expor aqui. Isso aqui daria uma discussão, só Sim. isso aqui daria uma discussão bem grande. Mas resumindo, Jesus ele não casou. Por qual motivo? Pode ter vários motivos, mas ele não casou. Só Deus sabe. Ele viveu para a glória de Deus, totalmente. Totalmente, Jesus ele viveu totalmente para a glória de Deus. E Paulo também. Paulo, no ministério dele, ele estava solteiro. Como a gente falou lá no início, ele não sabe o motivo, mas ele também estava solteiro. Então, eles são dois exemplos de pessoas que viveram totalmente para a glória de Deus. Se Paulo fosse casado, talvez de repente dificultasse a obra Com missionária certeza. dele, os lugares que ele foi, as coisas que ele passou. Já pensou? Quando ele foi Eu apedrejado pensei lá, nisso aí. quando ele foi apedrejado, estivesse com a esposa? Porque, uma coisa é você sofrer um mal, mas outra coisa é você ver a sua esposa, se tivesse filho, ver um filho sofrendo. Quando eu vejo casos de missionários aí em países, né, que, sei lá, a família vai sofre, mesmo aquilo deve ser bem. Já uma imaginou a esposa de Paulo em misericórdia. casa e chega só a notícia. Que fofoca rola, né? É. Fofoca vai longe. Aí, ei, teu marido naufragou. Teu marido tá preso. Pronto, acabou. Não, e assim. Teu marido apanhou que desmaiou. Não é isso. Rapaz, Teu marido desceu de um seis. eu dentro de não... um seis de olha, cima do muro. teve uma vez, num evento que acontece aqui em Natal, que é o Impacto Radical. Sim. Eu fui servir no Impacto Radical. Ainda tem? Tem. Tem. Com uma frequência muito boa. Eu fui servir no Impacto Radical e aí eu vou acabar explanando aqui o raso do que tem. Não É. entra lá. Não, o raso, o raso. Realidade que Eu nunca fui, não. Se ele raso. falar alguma coisa, você... Existe um determinado momento do Impacto Radical que você vai passar por uma determinada cena. E aí eu tava servindo, né? Eu fui para servir e eu servi junto com Luísa, a filha da guia. Sim. No serviço, dentro daquilo que a gente tava fazendo ali, Luísa fazia papel de minha esposa. De um negócio assim, a gente precisa fazer aqui esse momento da encenação e eu preciso que ela, e ela precisava de alguém que fosse marido e eu precisava de alguém que fosse esposa. Aí casou, a gente caiu na mesma escala, a gente serviu junto. Na primeira vez que a gente fez, porque eram vários grupos, né? Na primeira vez que a gente fez ali o momento da encenação, pra mim foi normal. E eles precisavam que eu fingisse que fosse verdade, que eu chorasse, que eu me emocionasse. Na primeira vez, nada, foi difícil. Eu acho até que foi feio. Mas da segunda em diante, eu lembro que depois que eu fiz a primeira, eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu fiquei com medo de não ter conseguido transmitir aquilo que as pessoas precisariam sentir. E aí na segunda vez que a gente fez, eu antes de fazer, eu orei ao Senhor, disse, Senhor, que eu consiga transmitir aquilo que realmente aconteceria, a sensação, o sentimento. Meu amigo, na hora, me deu uma paixão, um amor por Luísa, que eu não sei o que é. Homem, eu vi ela apanhando, eu ficava desesperado, de verdade. Sim. E assim, essa questão de você, de Paulo que era casado, ou de qualquer outra pessoa, que fosse casado e você vê a sua família sofrendo por causa daquela decisão que você tomou e eles em conivência com você, né? Juntos com você ali, mas ainda assim é uma dor que você não consegue imaginar, não consegue tatear essa dor se você não estiver ali sentindo. E deve ser um negócio fora de série. Sim. Fora de série. Então, meus queridos, as palavras finais dos senhores, para nós
finalizarmos nosso episódio de hoje. A nossa conversa foi Para muito os boa. jovens é melhor que não casa. Eu só digo que viver solteiro deve ser uma vida muito dolorosa, né? Difícil, complicado. Falou casado também, né? Falar isso porque namora. Exatamente. fala Se isso fosse porque namora. solteiro, ele tava dizendo, você fique solteiro, porque Ei, ser solteiro é bom. Sem papos aqui, viu? Obrigado. Agradeço. O quê? Se faça de doido. Gosta dessa sua carinha. Não diga nada. Mas é o conselho que eu dou a vocês, né? Sei que a vida de solteiro é difícil, mas aproveite o momento pra É melhor você. você perguntar a ela primeiro o que você tem que falar. É melhor. Manda uma mensagem no Me WhatsApp. preocupo não, que a gente se casa muito bem nesse sentido. Eu vi. Explicando aqui. Vocês estão falando eu aqui só olhando. A foto dela aqui, ele. Não, o Instagram tá. Caraca. Não, meu mas irmão. o aqui, conselho não que sei eu o dou quê. pra vocês é que vocês se desenvolvam, né? E que sejam pessoas maduras o suficientes pra, se caso acontecer, né? Um futuro relacionamento, casarem bem e casarem pra glória de Deus. É esse o conselho que eu deixo. O conselho que eu deixo é. Você quer se casar, primeiro você toque fogo em você, você vai saber como é que é mais ou menos a dor. Caraca. Aí você tá preparado. Tá pronto. Jogue álcool em você, toque fogo e pula na frente da Scania. Aí você sabe mais ou menos como é que é. No mínimo. Assim, falando sério, né? Falando sério, acho que o conselho que eu poderia dar é encontre dentro da sua individualidade a sua realização em Cristo. E aí pode ter certeza que a partir do momento que você se sentir realizado em Cristo, onde você para pensar assim, caraca, meu irmão, hoje eu realmente sou feliz como cristão. Eu me encontrei dentro daquilo que o Senhor quer para minha vida. E pode ter certeza que quando você casar, você vai servir muito mais para somar na vida do outro do que para ser somado. Sim. E o casamento ele também tem essa função não é aquele caso da metade da laranja, mas de você complementar a vida do outro com experiências, com essas convicções, né? De você ajudar a caminhada do seu cônjuge. Então, eu acho que é isso aí que eu deixo para vocês. E o casamento, ele reflete ele existe para a glória de Deus também, né? Uhum. Ele existe isso. Esse é um aspecto que a gente esquece muito, né? A gente vê o casamento apenas como uma satisfação do outro, né? Como me satisfazer na sentido de companhia, no sentido da relação sexual, de N coisas. Mas o Paulo também vai falar na Efésios a questão do casamento como algo que é para glorificar a Deus. Sim. Ele é para abençoar o reino, para abençoar pessoas. Então, o casamento também tem essa perspectiva. Sim. Então, assim, para você, o meu conselho, né? Para você que ainda está solteiro, não se aperrei, não. Na nossa linguagem aqui nordestina, não se aperrei, não. Eu sei que não é fácil. Por isso que eu falo, eu como na situação de casado, às vezes é muito fácil dizer, né, falar uma série de coisas, mas eu sei que é difícil. Eu já tive na situação de solteiro e eu casei novo. Então eu não sou o maior referencial para dizer assim, para espere muito, porque eu casei novo. Se aveste não, menino. Eu casei com 21 anos. Casei bem novo mesmo. Mas você que está solteiro, se dedique à obra, se dedique ao reino de Deus, se dedique realmente, aproveite esse tempo que você pode, sabe? Você pode nutrir amizades saudáveis, que você pode abençoar pessoas. Se envolva com a obra missionária, aproveite que você está solteiro, vai, tem tanto projeto missionário aí no interior do estado, em outros estados. Meu amigo, às vezes a gente está tão envolvido apenas com a carreira profissional, está pensando somente na vida profissional, na vida financeira, em construir coisas desse tipo, que é importante também, mas às vezes a gente não lembra de aproveitar esse tempo para glorificar a Deus, para servir realmente o reino. Se envolva, mesmo como o Gabriel falou. Aproveite, E isso é ser solteiro para a glória de Deus, né? Isso. É você aproveitar, e aí é uma das maiores dificuldades do solteiro, é você fazer com que esse tempo de solteiro seja de qualidade para o Senhor. Isso. Então, se você é solteiro, faça com que esse tempo livre ele seja de qualidade para o Senhor. Exato. Para o Senhor. Exato. Então, Eu acho que é isso mesmo. Não, assim, o conselho realmente é isso, é você aproveitar, acho que a palavra é essa, aproveitar que Deus lhe deu essa oportunidade de ter tempo
condição física também, né? Porque Sim, sim. o trabalho cansa. Verdade. Então você é novo, você aguenta ir dormir tarde, acordar cedo e fazer isso a semana toda. Depois dos 35. Isso é um Cara se pouco mais, entregando. isso é um pouco mais complicado. Então aproveite essa oportunidade que você tem, que Deus lhe deu, e vá fazer aquilo que Deus lhe chamou. Procure uma área que você se gosta de fazer e você faz bem, você se destaca, e vá trabalhar naquilo que Deus lhe chamou, mas também peça a Ele discernimento para entender os sinais, assim, né? Identificar as oportunidades, porque, como a gente falou aqui, você vai estar servindo lá e vai ter alguma pessoa que também vai estar servindo com você, que combina com você. Vai contribuir, né? E é melhor como o Eclesiastes fala, né? Uhum. Que é melhor 2 do que 1. Isso. Então a pessoa vai até lhe ajudar justamente no serviço. Então vai você, como eu já escutei dos meninos falando, não tô na hora. Beleza, não tá na hora. Ok. Por quê? Não, porque primeiro eu tenho que fazer uma faculdade. Primeiro eu tenho que fazer não sei o que lá. Não, porque, sei lá, espiritualmente eu não tô bem. Eu tenho que estar mais forte na igreja. Uhum. Aí eu já discordo, entendeu? A galera hoje tem adiado, né? O pessoal só quer casar quando tá com a vida toda pronta. Aí você tá se colocando no lugar, me perdoe dizer, mas eu acho que a pessoa tá se colocando no lugar de Deus, dizer, não, eu só vou estar pronto quando eu tiver isso. Não. Deus é que diz que você tá pronto ou não. E você tem que estar atento às situações. São episódios para outras histórias. São. Bem, então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Esse episódio eu acho que vai ser um dos mais longos até hoje. Quando a gente publicar, vai ser um dos mais longos. Então, você que ficou até aqui, eu digo que você é um guerreiro, uma guerreira, um vitorioso. Parabéns, né? Vou botar as palmas ali. Muito obrigado. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir. E se for possível, esse é o primeiro episódio que você assiste outros. Já vamos aqui no 11º, tem mais 10 episódios aí para você assistir e com certeza você vai ser muito abençoado. Deus abençoe, uma ótima semana, fiquem na paz. Valeu, Valeu, galerinha. valeu. Falhou.